Continuamos neste vídeo a falar sobre diretivas do Blade e vamos falar aqui sobre loops. Bom, os loops vocês já sabem o que é que significam na prática, são ciclos que são criados no sentido de repetir um determinado bloco de código com algumas variáveis pelo meio. Nomeadamente vamos, por exemplo, dar aqui o exemplo do ciclo for. Eu vou aqui copiar e simplesmente largar aqui no meu código para ser mais rápido. Bom, como vocês podem rapidamente observar, não há muito que dizer acerca do ciclo for. O for tem um aspecto visual muito semelhante a um ciclo for do PHP puro. Basicamente nós colocamos a diretiva for e fechamos com o end for e depois definimos aqui quais são os seus três parâmetros fundamentais, isto é, onde começa, até onde é que vai circular e qual é o valor de incremento. Depois nós podemos colocar aqui o bloco de código que nós quisermos, ok? Se eu colocar aqui um parágrafo e colocar ali a variável i, o que vai acontecer é que por cada volta do ciclo vai ser apresentado o valor da variável i. Obviamente que eu posso colocar aqui valor, dois pontos, e colocar ali, e reparem, eu posso ter aqui com espaço ou sem espaço, é indiferente, por uma questão de leitura vocês podem colocar com espaços e vai funcionar exatamente da mesma forma. Conseguindo, se eu agora aqui executar, vamos ter aqui os valores a serem apresentados. Temos também ainda aqui o ciclo for each, e o ciclo for each é particularmente importante na medida em que nós vamos muitas vezes usá-lo para trazer informações a partir do nosso controller, onde nós temos, por exemplo, aqui a coleção nomes, para apresentar os seus dados aqui na nossa view. Então nós temos aqui um for each, ok? Eu vou usar aqui o code snippet que eu aqui tenho. Neste caso o for each é escrito desta forma. Aqui dentro nós vamos colocar qual é o nome da coleção, neste caso é nomes, que vem daqui destes dados que são passados para a view, e depois temos aqui a possibilidade de definir o que é que nós queremos apresentar, neste caso nome. Ora, se eu quiser apresentá-los numa lista, eu posso criar aqui an ordered list e depois fechá-la aqui em baixo, e pelo meio, isto é, dentro deste espaço onde se vai circular pelos vários dados de nomes, eu posso colocar os elementos li, ok? Então aqui o que nós vamos fazer é apresentar novamente o valor, neste caso de nome, e por conseguinte, quando eu agora refrescar aqui os dados, eu vou ter uma lista de todos os nomes que fazem parte da minha coleção. Mas já aqui informações adicionais sobre o ciclo for each, que nós já iremos ver de seguida. De qualquer das formas, eu quero falar aqui sobre esta que é muito interessante. Eu vou aqui copiar e vou aqui comentar toda esta, vou deixar ficar aqui isto em jeito de comentário, vou aqui abrir um espaço e vamos abrir aqui mais um espaço em baixo e vamos colocar aqui este ciclo. Este ciclo tem aqui uma particularidade muito interessante. Como vocês podem observar, não é um for each, mas é um for else. Isto é, percorrer se, ok? Fazer aqui este ciclo no caso de... Ora, o que é que isto significa na prática? Bom, aqui o exemplo da lista não é o mais indicado, eu vou colocar aqui parágrafos. E o que acontece aqui basicamente é o seguinte, se eu colocar aqui os nomes e colocar aqui nome, o que vai acontecer é que nós podemos ter duas realidades dentro desta estrutura. Isto é, se eu tiver, vamos aqui colocar nome, se eu tiver uma coleção que contém dados, isto é, se nomes não for vazio, neste caso, for um array com dados, então ele vai executar aqui a apresentação destes dados. No entanto, se chegada a esta estrutura for verificado pelo sistema que nomes é uma coleção vazia, então ele vai dizer que não existem nomes, ok? Então vamos aqui refrescar tudo isto e vamos verificar que agora vamos ter aqui os nomes todos apresentados como parágrafos. Se eu limpar aqui, ou pelo menos remover todos estes valores e transformar nomes numa coleção de dados vazia, o que vai acontecer é que, em vez da lista, eu vou ter a apresentação da informação que a lista está vazia. Portanto, muito interessante. Temos também o ciclo while, e neste caso, o while basicamente é o mesmo que acontece com o PHP. Nós definimos while e depois uma condição, enquanto a condição for verdadeira, tudo aquilo que está dentro do ciclo vai ser executado, ok? Então nós temos aqui o while true e eu tenho aqui o I am looping forever. Ora, esta mensagem não foi deixada aqui por acaso, porque se eu colocar este código aqui no meu, neste caso aqui na minha view, o que vai acontecer é exatamente isto, isto é, vai ficar num loop interminável. Porquê?
que ele está a perguntar-se, enquanto for verdadeiro, então faz o ciclo. Ora, nós temos que ter aqui um trigger, algo que vá permitir que a determinada altura os dados parem de ser apresentados. E por conseguinte eu posso utilizar, por exemplo, while valor maior do que 50, e nós temos aqui o nosso valor que é igual a 110, eu vou colocar igual a 100. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos apresentar aqui o valor. E neste caso eu posso colocar assim, valor, e vamos colocar aqui valor. O que nós não podemos deixar de esquecer é que nós temos que ir diminuindo o valor, porque ele começa com... não podemos deixar de esquecer, não nos podemos deixar de lembrar, é que o valor que começa por 100, eu quero que ele vá sendo decrementado até chegar a um valor igual ou inferior a 50. E, nesse caso, o ciclo para, ok? Então vamos aqui verificar o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar, reparem que começou no 100, veio por aí abaixo até chegar ao 51. Quando chegou ao 50, o sistema automaticamente saltou fora deste ciclo. Portanto, muita atenção na utilização destes ciclos, porque eles podem, de facto, transformar-se em ciclos intermináveis, ok? Bom, como podem observar aqui depois, já existem alguns problemas relacionados com a questão dos comentários em Blade, e como podem observar, às vezes não será fácil colocar comentários à volta de diretivas do Blade, mas vamos aqui muito rapidamente olhar para mais alguns detalhes sobre as diretivas do Blade. E neste caso, quando nós usamos o loop, há aqui alguns aspectos muito interessantes que são o seguinte: nós podemos colocar, obviamente, condições umas dentro das outras, e não vale a pena estarmos a verificar exatamente o que é que estamos a falar aqui. Isto é, se eu tiver um nome que é igual a João, ele pode continuar e salta ali para o início. Se ele tiver um nome chamado Pedro, pode fazer um break e terminar o ciclo. Portanto, nada de extraordinário para quem está familiarizado com este tipo de ciclo for each dentro do PHP. Facilmente consegue interpretar o que aqui está, mas existe aqui dentro desta diretiva uma coisa muito interessante, e que é a loop variable. O que é a loop variable? Quando nós construímos um ciclo for each, não só ele vai criar um for each semelhante ao PHP, mas vai implicitamente criar uma variável chamada loop. E esta variável loop dá-nos acesso a um conjunto de dados muito interessantes. E então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos aqui... vamos copiar e colar o código e vamos adaptá-lo, que é mais rápido, para vocês não estarem a ver eu a escrever código. Não faz muito sentido. Então, neste ciclo for each, okay, eu vou aqui tentar só dar um aspecto visual mais interessante a isto que aqui está. Ok? Temos aqui, então, já alguma formatação. Ok? E o que vai acontecer aqui é o seguinte. Se nós quisermos apenas apresentar o primeiro elemento da nossa coleção, neste caso vamos ter aqui os nomes as nome, ok? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, o nome. E vamos apresentar aqui também o nome. E aqui nós vamos aqui retirar isto tudo. Só queremos apresentar o primeiro e o último, ok? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte: apesar de nós termos um ciclo que percorre todos os nomes, ele, ao verificar esta condição em que loop, que é uma variável criada internamente pelo próprio Laravel, loop first vai à procura do primeiro registro, portanto a primeira volta deste ciclo, e este será executado quando for a última volta do ciclo. Ok? Então nós não precisamos de colocar aqui condições a contar se ainda faltam muitos elementos para chegar ao último, se é o primeiro elemento que está a ser criado ou não. O Blade contém então esta variável automaticamente criada para nós, que nos permite chegar a estes dados. Então, se nós olharmos para a nossa coleção, que vai ter que ficar novamente aqui com os dados, o primeiro é o João, o último é a Sara. Independentemente, obviamente, do número de registros que lá estiverem, o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui o João e a Sara. Eu, obviamente, não fiz aqui nenhuma formatação, portanto, ficaram os dois na mesma linha, mas penso que é fácil de perceber. Mas não acaba aqui. É que se nós formos olhar aqui na área da documentação, o loop tem aqui algumas particularidades mais avançadas, embora que seja relativamente fácil de perceber o que é que aqui está. Na prática, nós temos dois ciclos a serem percorridos um dentro do outro. O que é que significa? Se, por exemplo, um utilizador, que é o caso concreto deste exemplo, se um utilizador
E se nós quisermos apresentar, por exemplo, todos os posts de todos os utilizadores que estão registados no nosso blog, por exemplo, o que ele faz é percorre primeiro um ciclo por todos os utilizadores. Dentro de cada utilizador, ele vai buscar os posts todos que ele tem. E o que é que ele pergunta aqui? Se no loop do parent for first, ora, o que é que significa aqui o parent? Ele não está a analisar o loop deste ciclo for each, mas sim o loop deste ciclo que aqui está. Ok? Então, existe esta instrução parent que nos permite analisar o número do registro que está atrás. Obviamente que nós poderíamos colocar esta condição aqui antes deste ciclo for each e eventualmente fazer qualquer coisa com ela, mas tudo vai das necessidades e daquilo que nós pretendemos fazer com o nosso código. Mas ainda assim, a variável loop contém ainda mais um conjunto de outras propriedades. E reparem, elas estão aqui identificadas de uma forma relativamente simples de perceber. Temos o loop index, que nos indica qual é o número da iteração, isto é, ela começa no 0 quando está a fazer o ciclo, e no nosso caso nós teríamos aqui então o João equivale ao índice 0, depois o 1, o 2, o 3 e o 4. Se nós quiséssemos de alguma forma utilizar aqui o index para ir buscar a informação, ele iria nos dar esses valores, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Depois temos aqui a iteração, que começa aqui no 1, portanto é o Current Loop Iteration. Aqui neste caso é semelhante a este que aqui está, com a diferença de que não é de índice de base 0. Depois temos aqui o remaining e reparem a importância deste valor que aqui está. Ele permite-nos a qualquer altura verificar e ter a percepção de quantos registros é que ainda faltam para serem apresentados, qual é a contagem, o primeiro, o último, os pares e os impares, ok? E depois a depth, isto é, a profundidade, isto é, o loop pode nos dizer qual é a profundidade deste loop dentro de outros loops, ok? E depois temos aqui o parent que já vimos ali atrás. Bom, já vimos aqui então muitas questões relacionadas com as diretivas do Blade. Muitas mais diretivas existem, nós não vamos falar sobre todas elas agora. À medida que for sendo necessário, nós vamos introduzindo mais algumas diretivas. De qualquer das formas, eu parei aqui no Forms, porque existem algumas diretivas relacionadas com os formulários. Existe esta que é extraordinariamente importante a nível de segurança e que está relacionada com a proteção do tipo CSRF. CSRF significa Cross-Site Referencing Forgery, ok? Se nós formos aqui à proteção, Cross-Site Request Forgery ou Referencing Forgery, como vocês lhe queiram chamar, basicamente o que é? É um mecanismo que procura impedir ataques externos à nossa aplicação. É possível, de uma forma até relativamente simples, executar determinados códigos, determinados pedidos à nossa aplicação que submetem formulários sem que nós os tenhamos que preencher. E desta forma, quando nós utilizamos aqui o Cross-Site Referencing Forgery ou Request Forgery, o que nós estamos na prática a criar é um mecanismo que depois o Laravel internamente consegue tratar na perfeição para impedir que os nossos formulários possam ser submetidos por sites externos, ok? Nós iremos ter a ocasião de verificar que não há nada de muito extraordinário nisto. Se nós não quisermos aprofundar muito, bastará colocarmos aqui esta diretiva quando construímos um formulário dentro das nossas views e automaticamente vamos estar a proteger um pouco mais os nossos formulários deles poderem ser submetidos de forma externa.